Deixa eu ver. Boa tarde a todo mundo. Espero que todas as pessoas aqui estejam bem na medida do possível nesse contexto. Eu quero dar as boas-vindas nesse momento na primeira aula que está iniciando o curso sobre os 20 anos da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, que aconteceu em Durban em 2001. E é um curso que tem como objetivo pensar as temáticas propostas pela Conferência de Durban numa atualização no marco da década internacional dos e das afrodescendentes, na qual está em vigência em âmbito global. A nossa jornada de hoje, então, esse é um curso, né, no marco das disciplinas de graduação, também temos pessoas da pós-graduação, de mestrado, de doutorado, profissionais de Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, de Direitos Humanos, colegas de outras universidades, profissionais de diferentes campos. Então, o objetivo desse curso é ampliar as discussões no marco da promoção da igualdade racial, do enfrentamento do racismo, considerando essas 2 décadas de indução de uma agenda global de enfrentamento ao racismo. E nada melhor do que a gente iniciar essa jornada, que vai até final de fevereiro, com uma das pessoas que ajudou a construir esse processo, mas não somente de uma maneira como mais uma pessoa, mas que teve um papel muito central e definitivo no curso dessa história. Então, com muito carinho, eu quero agradecer a disponibilidade de participação da Edna Roland, de estar aqui conosco, e com muito carinho esse convite para compartilhar as suas experiências no marco dessa agenda. E eu quero falar agora 3 coisas que, para mim, são importantes. A primeira é apresentar formalmente a Edna, por toda a sua contribuição, muito mais por um registro para que isso fique gravado, mas que dispensa qualquer nível de apresentação, uma vez que é só a gente dar um Google que a gente tem toda a referência, né, uma parte enorme das contribuições de mais de 3 décadas da Edna Roland para a construção da agenda de enfrentamento ao racismo em âmbito global e também da igualdade de gênero e dessa intersecção de gênero e no campo da saúde. Mas eu queria introduzir a Edna. A Edna, ela teve um papel central no processo de construção da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, quando ela auxiliou muito diretamente o processo da Conferência Preparatória de América Latina e Caribe, né, que auxiliou a construção de Durban, né, da Conferência Mundial. E em Durban, a Edna vai ser a relatora geral da conferência, eleita relatora geral da conferência, que vai ter um papel muito significativo em pensar aquelas vírgulas todas, se você aprova uma palavra ou não, e a constituição da declaração do Plano de Ação de Durban. Além disso, desde 2003, a Edna compõe o grupo de especialistas eminentes que acompanham a implementação da declaração e plano de ação de Durban em âmbito global. Além de todas essas intersecções, a Edna também atuou no marco da Unesco para a América Latina e Caribe e foi secretária de promoção da igualdade racial de Guarulhos, foi pesquisadora visitante no Centro de População da Universidade de Harvard e tem muitas contribuições. Eu falo que é uma das pessoas que abrem caminhos, né? Porque historicamente ela fundou organizações que são centrais para muitas e muitos de nós no campo da promoção da igualdade de gênero, do enfrentamento do racismo. Entre elas, o Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, o GLE10, Instituto da Mulher Negra, primeira ONG de mulheres negras do Brasil, Bloco Afro, é um currículo extremamente extenso. Mas tem 2 coisas que eu queria dizer, Edna, e agora é muito pessoal para você. A Edna ajudou a reorientar a minha escrita de dissertação quando ela me acolheu na casa dela, em Guarulhos, num processo extremamente afetuoso e deu um sentido único para um dos postulados centrais daquilo que eu produzi academicamente,
que é entender a construção desses processos globais, seja a Conferência de Durban de combate ao racismo, a Conferência de População e Desenvolvimento, a Conferência do Cairo, de Beijing, das mulheres, qualquer uma desses espaços, como um processo cumulativo. E aí eu queria ler, Edna, uma parte da entrevista que você me deu, porque eu acho que é muito simbólico disso que a gente está fazendo aqui, que é resgatar processos, né? Você me disse, em algum momento em 2017, que no processo de Durban, eu estou falando palavras de Edna Roland, no processo de Durban eu fui convidada para elaborar um documento de um seminário de especialistas que prepararia a Conferência Regional de Santiago, que era a Conferência da América Latina e Caribe preparatória para Durban. Eu cometi a loucura de aceitar a tarefa num prazo exíguo, limitadíssimo. Eu entendi que, dada as rupturas políticas que eu vinha vivenciando recentemente, era a minha contribuição para a Conferência de Durban, para o processo de Durban. Era a minha contribuição para aquela agenda. E pensei, então eu vou agarrar com unhas e dentes, eu vou botar o meu tijolinho nessa construção. Eu vou participar desse seminário e fazer esse texto. Isso foi a porta que abriu tudo, porque aí eu fui uma sequência. Eu fui participando de todas as outras etapas da conferência. Sem o Cairo, que é a Conferência de 94 das Nações Unidas de População, eu não compreenderia, eu não entenderia que aquele era o momento que eu tinha de pegar nas mãos e aceitar o desafio de fazer esse texto para entender Durban. Edna, muito obrigado de você ter aceito a loucura de escrever esse texto, que é referência para todos e para todas nós, num tempo super curto. Se não fosse por isso, pelas suas palavras, possivelmente muitos dos avanços que nós conseguimos em Durban nós não teríamos. E eu quero finalizar também trazendo um outro marco que, para mim, me parece muito significativo, especialmente no dia de hoje. Hoje, no Dia Mundial de Tratamento à AIDS, em 91, a Edna escreveu um texto que foi subsídio para um roteiro, para um documentário. Nesse texto, no marco dos cadernos do Guelé 10, Mulher, Negra e Saúde, a Edna subsidiou um vídeo, que é um vídeo histórico. O vídeo, Todos os Dias São Seus, é o primeiro vídeo produzido no Brasil que narra a experiência de mulheres que vivem com HIV/AIDS. Isso foi produzido em 1991. É o primeiro vídeo que articula a temática de HIV e gênero, e é o primeiro vídeo no campo das discussões em HIV/AIDS, no qual pessoas que vivem com HIV/AIDS aparecem narrando a sua história na câmera de frente e não apenas com os rostos cobertos. E esse vídeo ele foi produzido a partir da produção de um artigo de Edna Roland. Por tudo isso, eu acho que é muito simbólico, especialmente no dia de hoje, no dia 1º de dezembro, eu quero agradecer muito a possibilidade de ter você aqui conosco, seja porque em 91 você já apontava para a discussão de feminização da AIDS, que só mais de 15 anos depois o Brasil foi ter um Plano Nacional de Feminização da AIDS, e seja porque, historicamente, você é uma pessoa extremamente aberta para acolher quem está chegando. E eu nunca vou esquecer de um dos nossos primeiros encontros, quando a gente estava na Conferência de Revisão de Durban, em 2009, em Genebra, e eu era bem jovem naquele momento. Foi a minha primeira conferência das Nações Unidas. Quem diria eu que eu fosse trabalhar com isso ao longo do restante da minha vida? Você me acolheu de forma muito significativa, pautando aonde eu deveria intervir e quais eram os pontos centrais para um jovem negro que estava chegando naquele momento. Por isso e por muito mais, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui. E eu agradeço muito por você estar aqui conosco. Fique à vontade. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes. Eu já cumprimentei
o Richard. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas a imagem está sumindo e aparece um nome de uma pessoa chamada Edmilson Soar. Está acontecendo aí também? Tá? Bem, então... O fone dele está aberto, é isso. Ah, tá certo. Pronto, Edna, já resolvi. Mas agora a Edna está mutada. Edna, você está sem som. Pronto, já recuperei a voz. Perfeito. Pronto. Tá bom. Eu queria novamente agradecer do fundo do meu coração, realmente, pela generosidade do Richard. Ele é uma pessoa extraordinária, né? E sempre faz coisas que todo mundo pensa que é impossível, e quando a gente vê, ele já fez, né? Então, é realmente um prazer imenso estar com vocês. Eu não sei se vou conseguir atender a encomenda que o Richard fez, porque eu, com essa mania de querer ir até o início dos tempos, né, resolvi ir para trás para ver algumas coisas. Talvez para os mais jovens isso pudesse ser interessante do ponto de vista de saber como é que as coisas começaram. Começaram assim, porque nunca a gente como começaram, né? Mas eu pensei que seria interessante abordar, como no título você colocou um racismo, né, antes da questão aí de Durban, eu pensei que talvez fosse interessante a gente abordar a questão do racismo na perspectiva da luta do movimento negro e o processo de organização do movimento negro, que tem um impacto direto com a questão da Conferência de Durban, né? E você está aí com os slides, querido? Sim, Edna, estou subindo. Tá. Então, se você estiver com os slides, eu queria começar a colocar. Bem, isso aí é apenas a capa, não é? E vamos, então, passar para o próximo slide que eu queria mostrar a vocês. Aí nós temos Vidas Negras Importam, né? Que é uma palavra de ordem fundamental nesse momento. Eu, então, dei quase 2 décadas para trás, né, tendo como um marco de referência o centenário da abolição, né? 1988 é um momento de grande ebulição, né, na população negra, nos processos de organização do movimento negro a nível nacional, né? Então, foi um momento em que houve diversas marchas e manifestações em diversas cidades do Brasil. Eu coloquei aí uma anotação apenas das 2 principais cidades do ponto de vista de projeção, né, nacional, uma que é o Rio de Janeiro, em que a maioria de vocês, né, onde vocês estão, é um marco referencial importante, e no Rio o movimento negro fez uma passeata, uma marcha, né, autônoma, independente, que reuniu cerca de 5.000 pessoas, né, e que teve um grande impacto, porque o exército foi para a rua, havia uma expectativa de que os negros iriam atacar um busto de Caxias, né? E então a cidade do Rio de Janeiro ela estava toda cheia de polícia e de militares, né, protegendo esta estátua do Caxias, né? E não sei de onde que eles tiraram isso, mas enfim, houve esse temor, né? Possivelmente eles devem ter imaginado que eles tinham motivos para serem atacados por nós naquele momento, né? Mas, de fato, isso não passou pela cabeça das pessoas, mas foi um momento importante dessa organização autônoma. Naquele momento, colocar 5.000 pessoas na rua, né, era um grande feito.
E, de outro lado, em São Paulo, houve também uma marcha esta organizada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento da Comunidade Negra, né, do Estado de São Paulo. Então, já tínhamos em São Paulo um organismo dentro do aparelho de Estado para promover políticas de igualdade racial. Ainda não se sabia muito bem por onde caminhar, mas já se tinha alguns referenciais, por exemplo, no campo da educação, trabalho. Acho que essas foram as duas áreas principais nesse momento em São Paulo. E este órgão ele foi criado a partir do modelo do Conselho Estadual da Condição Feminina, né? Conselho do qual, como eu creio que o Richard mencionou, não sei se mencionou, Richard, que eu fiz parte deste conselho, né? A criação do Conselho da Condição Feminina no Estado de São Paulo, sem a presença de nenhuma mulher negra, 30 mulheres, né? Criado pelo governador democrático, no processo de redemocratização, André Montoro, ele vem com esta inovação dos conselhos dentro do aparelho de Estado, que tinha uma função de estabelecer uma ponte, de estabelecer uma relação com segmentos da população que tinham uma subrepresentação, né, na sociedade e no espaço do Estado. Então, ele cria esse conselho, 30 mulheres todas brancas, né? Então, isso foi um motivo pelo qual nós nos organizamos e conseguimos, então, representação no Conselho da Condição Feminina. Este conselho, então, que organizou a marcha do Centenário da Abolição foi o correspondente, né, no caso, da questão da comunidade negra. Então, foram 30 mil pessoas que foram colocadas na rua, vindas de diversas cidades do estado de São Paulo, né? Então, esse é um momento, portanto, é um marco importante na história, por conta da questão da abolição, e temos também essas duas referências, uma referência de organização autônoma e uma referência de um processo em que você tem já militantes negros dentro do aparelho de Estado, atuando e articulando, né? E, neste caso aqui, você tem, então, uma amplitude maior, né, do processo de mobilização de negros e negras diante de uma data relevante para a nossa história, né? Próximo. Bem, depois um outro marco importante no processo de organização e de enfrentamento do racismo é 1995, que é justamente os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, e aqui, 7 anos depois, portanto, do centenário da abolição, nós já temos um processo de unificação do movimento negro brasileiro, né? Então, você tem não mais organizações espalhadas por todo o país, mas você tem já uma unificação numa única marcha, que se chamou Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, né? E essa marcha, então, nós colocamos 30 mil negros e negras em Brasília, não é? Num processo de aliança com o movimento sindical, porque nós sozinhos não teríamos nem os meios financeiros e nem a capacidade de mobilização para colocar tanta gente na estrada, né, em direção ao Planalto. E é nesse momento que acontece uma aproximação muito importante do movimento negro com uma figura que é o Vicentinho, né? O Vicentinho, ele estava na CUT, e aí a CUT e outras, não sei se já existiam outras centrais, talvez existisse, não lembro agora, mas ele foi uma figura importantíssima para que, no tricentenário da morte de Zumbi, nós pudéssemos ter dado esta demonstração de força diante do Estado brasileiro, né? E, então, nós entregamos ao presidente da República, que na época era Fernando Henrique, acho que é Fernando Henrique, né? 95? Não, já é?
já é Fernando Henrique. Então, nós entregamos um documento em que nós, então, já abordamos os problemas enfrentados pela população negra em diversos âmbitos de políticas públicas, né? Então, já não fazíamos apenas um discurso político, de natureza puramente política, mas a gente já aborda a situação da educação, a situação do trabalho, a situação da saúde, né? Então, já há esta preocupação em dirigir nossa atenção para os efeitos da discriminação e do racismo nos diversos âmbitos da nossa vida social, né? E este documento ele foi produto da contribuição de diversos militantes, homens e mulheres. Eu fui responsável justamente pela parte da saúde, né? E aí eu creio que tenha sido o Edio que fez a costura, né? O Edio foi o responsável por fazer a costura das diversas partes, né? E deste documento que foi entregue para Fernando Henrique. E o resultado prático do ponto de vista desta mobilização, que foi uma mobilização nacional, foi a criação de um grupo de trabalho, acho que é intergovernamental, GTI, que se chamava, não sei se é interinstitucional, acho que é interinstitucional. Grupo esse que foi, então, criado no governo de Fernando Henrique e que era coordenado pelo Hélio Santos, né? Mas Hélio Santos, inclusive, ele não fazia parte do governo, né? Ele não tinha um assento, ele não estava colocado em nenhuma área específica de governo. No dia que havia a reunião do grupo, ele, como os demais membros conselheiros, se dirigiam para Brasília para discutir as questões e, portanto, quer dizer, esse órgão que foi criado foi, portanto, ainda um órgão muito débil. Não havia um assento, não havia uma área específica dentro do aparelho de Estado que pudesse estar no cotidiano, né? Implementando políticas, combatendo o racismo e pensando as políticas públicas, né? Mas são passos, né, importantes que a gente foi dando ao longo desse período. Vamos ver lá o que ainda tem. Isso aqui, então, 30 mil negros e negras, certo. E o GTI, que é o Grupo de Trabalho Interministerial. Então, quando chega o processo da Conferência Mundial 2001, e aí tem uma questão que o Richard mencionou e que é importante na minha trajetória, é que havia poucas pessoas no movimento negro brasileiro que já tivessem uma experiência de participação nos processos das Nações Unidas, né, nos processos das conferências. Eu, no meu caso, justamente pelo fato de ter uma participação no movimento feminista, especificamente ligada à área da saúde, eu tinha já desde 1994, né, participado da Conferência do Cairo, tive uma participação enquanto ONG na cúpula de Copenhague, né? Não sei se teve mais alguma conferência, enfim, eu tinha já um certo... sim, e no Rio de Janeiro também, na conferência enquanto ONG, no espaço das ONGs, né? A conferência de ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, eu já tinha tido pelo menos 3 participações em espaços, né, das Nações Unidas, o que me permitia compreender um pouco melhor o processo do que seria uma conferência mundial, do que a maioria dos meus companheiros e companheiras, né? E aí, como o Richard já mencionou, quer dizer, a minha participação ela começou, eu bastante pessimista acerca das possibilidades, né, de minha participação,
no processo desta conferência, porque 3 anos antes, eu que tinha sido fundadora do GLEDES, fui coordenadora do programa de saúde, havia saído da organização com toda a equipe do programa de saúde, e eu acreditava que nós teríamos muito poucas possibilidades, né, de participação no processo da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. E o processo, então, como eu não sei se todos vocês têm conhecimento, eu não sabia muito bem qual seria a composição da audiência hoje. Então, para os que não conhecem, nunca participaram, uma conferência mundial ela é um processo bastante longo, bastante complexo, né? E ela começa a se preparar muito antes, né? Quando se decide pela realização de uma conferência, e aí você tem, no processo propriamente dito, quer dizer, você tem conferências preparatórias, que normalmente acontecem em Genebra, né? E você tem conferências regionais, conferências que são realizadas de acordo com as regiões do mundo, né? No caso, América Latina e Caribe, era a nossa região, e normalmente essas conferências regionais, elas são precedidas por seminários preparatórios, né? Seminários de especialistas que apresentam documentos, né? Para que se possa começar a ter uma substância a partir da qual os processos de debates vão se estruturando. E eu recebi justamente esse convite para participar no seminário dos especialistas. Quer dizer, quando me convidaram foi só escrever um texto, eu não sabia que haveria um seminário, né? Depois é que me chamaram para ir no seminário e eu participei, né? Então foi, como o Richard já contou, foi a minha participação na elaboração de um documento sobre e naquele momento o texto que me foi encomendado pelas Nações Unidas se chamava Os Afro-Americanos, né? Foi essa a encomenda que eu recebi das Nações Unidas. E, portanto, o termo que provavelmente teria sido oficializado e utilizado para denominar os descendentes de africanos fora da África seria o termo afro-americanos, né? Todavia, quando eu fui participar da conferência, eu participei da conferência regional, que aconteceu no Chile, quer dizer, a convite do governo brasileiro, né? Eu tinha elaborado o texto com o título de Afro-Americanos, encaminhei isso para as Nações Unidas, e o governo brasileiro, então, me convidou para participar da conferência regional, que aconteceu em Santiago do Chile, mas não estabeleceu nenhum tipo de relação formal, seja do ponto de vista de contrato, ou seja do ponto de vista de definição do papel que eu deveria desempenhar. E foi, então, na Conferência do Chile, com base nas minhas observações em conferências anteriores, que eu resolvi colar no embaixador brasileiro, né, e acompanhar o debate que estava acontecendo na sala de redação, né? E foi a partir, então, desse processo de participação junto ao embaixador brasileiro, que ele, então, começou a fazer solicitações, e eu participei da negociação para a definição do termo que seria utilizado para definir os descendentes de africanos nas Américas, porque aí já estávamos no contexto das Américas, né? E o que aconteceu, então, é que nós temos uma história no Brasil de nos autodefinirmos como negros, né? Nós temos todo um conteúdo de positivação do termo negro, né? É só a gente lembrar canções populares, né? Como o que falam, um sorriso negro traz felicidade, né? Negro é a raiz da liberdade, né? Nós temos diversas
produtos da cultura popular no Brasil, positivando o termo negro. Eu lembrei agora de um poema, como se chama nossa companheira do Espírito Santo, Richard, você lembra? Elisa Lucinda. Elisa Lucinda tem um pequeno poema que ela conta que o filho dela não tinha medo da noite, porque ele dizia: mãe, a noite é negra como você, né? Então, para a criança, a noite, ao ser negra, e ser negra como a mãe, não lhe causava medo, né? Então, nós temos diversos antecedentes de um conteúdo positivo para o termo negro. Todavia, fora do Brasil também há precedentes de uso da palavra negro com um sentido positivo. Há um poema que talvez muitos de vocês conheçam, que eu não sei de qual país que em que é uma mulher que é a pessoa que fala, né, que fala imigritaram negra. Não sei se o Richard conhece e saberia identificar de qual país. Eu já ouvi este poema sendo recitado em reuniões latino-americanas e também já circula no Brasil, pelo menos entre grupos de mulheres negras, em que o termo, a pessoa que então ela era xingada de negra, e aí tem um momento no poema em que ela fala assim: negra soy, e aí ela começa a afirmar todas as positividades do termo negra, né? Mas eu tinha alguns minutos para negociar com os representantes de outros países, a pedido do embaixador brasileiro, negociar um termo que fosse aceito. E o que eu considerei é que em 5 ou 10 minutos eu não ia conseguir convencer os representantes da Colômbia, do Equador e de outros países que recusavam, né, o termo negro, porque eles consideravam um termo negativo e pejorativo. E aí eu fiz, então, a proposta de que se utilizasse o termo afrodescendentes, considerando que já havia precedentes no Brasil de alguns militantes e alguns estudiosos, né, da temática racial, que utilizavam o termo afrodescendência, que utilizavam o termo afrodescendentes. Então, eu considerei que eu tinha aonde colocar os pés num terreno mais ou menos firme, né? Fazendo uma proposta que não saiu da minha cabeça, mas saiu já de um uso, esta palavra ela já tinha uma certa circulação, ainda que ela fosse minoritária, né? Ela circulava muito pouco, mas ela já era utilizada, e eu, então, apresentei essa proposta para os companheiros, os representantes de outros países. Aí eram representantes governamentais, né, mas que eram militantes, na verdade. E a palavra foi imediatamente aceita, e a partir, então, da conferência do Chile, que foi a conferência regional, o termo passou, né, a ser utilizado oficialmente nos documentos das Nações Unidas, como afrodescendentes, e em inglês, People of African Descent, que já era um termo utilizado mais amplamente, né, na língua inglesa, né? Em português é que eu acho que ela circulava menos. E espanhol também não tinha muita circulação, né? Mas então nós temos um processo, então, de oficialização do termo na Conferência do Chile. A Conferência Regional também, ela teve uma importância do ponto de vista de um avanço no debate acerca de reparações, né? Ela ainda não chega a realmente oficializar o conceito de reparações. Eu não esqueci de pegar os parágrafos para poder citar para vocês, mas a Conferência do Chile ela já estabelece um precedente utilizando um conceito de reparações, ainda de uma forma não tão ampla quanto o que nós vamos encontrar depois em Durban, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, né?
Me vê o que vem. Agora, Richard, deixa eu ver aqui que eu estou bem perdida. Sim, aqui é que estava. Os afrodescendentes, processo preparatório, regiões e conferências preparatórias, certo? Vamos ver. Sim. Então, vejam aqui, aqui são parágrafos que estão, esses parágrafos estão, então, no texto da Declaração e Promulgação de Durban, que são textos referentes à questão... não, esse aqui é sobre indicadores, então aqui ainda não... não, aqui o termo, deixa eu ver se já temos. Não, aqui ainda não está o termo mas tem, sim, é que na Declaração de Durban, você tem do parágrafo 31, do parágrafo 31 ao parágrafo 34, eu creio esse, você tem, então, não, 35, o parágrafo 35 são parágrafos específicos dedicados à questão dos afrodescendentes, né? E o parágrafo 34 é o parágrafo... deixe-me ver. É o parágrafo que é um parágrafo muito forte do ponto de vista de afirmar as questões da cultura negra, o parágrafo 34. Eu não sei se estou perdida aqui. É mais do ponto de vista da cultura e dos modos de vida, das manifestações, do direito a desfrutar dos recursos naturais. Enfim, é um parágrafo que reafirma, né, a especificidade enquanto povo, enquanto cultura e enquanto história. Né? Um parágrafo muito importante que a gente deve sempre demarcar. Bem, vamos ver o que mais. Aqui o 35 também está falando da herança cultural dos africanos e afrodescendentes. Que mais? Termina aqui? Deixa eu ver. Termina, Edna. Esse PowerPoint que você me mandou termina aqui. Termina aqui? Veja se a Flávia mandou alguma coisa para você. Deixa eu ver. Bem, deixa eu ver. Bem, uma coisa que eu acho importante de nós afirmarmos também, que é no processo de Durban que os povos indígenas se incorporam, né, à discussão de racismo e de discriminação racial. Né? Os processos anteriores de organização dos povos indígenas no Brasil, eles estavam mais vinculados à questão do território, né? A questão das terras indígenas, a questão da afirmação da sua cultura, mas eu creio que não houvesse anteriormente uma discussão na perspectiva dos povos indígenas e das pessoas, né, dos povos indígenas enquanto vítimas de racismo, né? Então, o processo de Durban permite esta aproximação entre esses dois segmentos importantíssimos da população brasileira, né? De um lado, os afrodescendentes e de outro, os povos indígenas, buscando criar, inclusive, frentes de lutas em comum, né? E com as lideranças indígenas assumindo a discussão do ponto de vista da questão da discriminação, né, na perspectiva do racismo. Eu acho que é uma coisa importante que a gente deve demarcar. Bem,
Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não sei Edna, se... eu Deixa eu ver recebi, se eu já estou consigo... subindo aqui, tá bom? Tá subindo? Tá. Tá, daqui a pouquinho. Tá bom. Deixa eu tomar um gole de água. Outros segmentos de vítimas que são importantes em Durban também, a questão dos migrantes, né, dos refugiados, são os demandantes de asilo, né, também são outros grupos, outras vítimas de racismo e de discriminação que estão presentes. A discussão do antissemitismo, da islamofobia, né, também entra nos processos da discussão, da discriminação contra judeus, contra árabes, contra muçulmanos, né? Apesar de nós termos sido objeto de muito ataque e discriminação por alguns segmentos sionistas, né? A Conferência de Durban ela foi bastante criminalizada por alguns segmentos de direita do sionismo, mas aqui se reconhece, inclusive, a discriminação sofrida pelos judeus, né? Bem, deixa eu ver o que mais tem que era aqui. A xenofobia, quer dizer, no momento em que a conferência aconteceu, é o momento em que a gente começa a discutir mais amplamente o fenômeno da xenofobia, né? Então, no próprio nome da conferência, a gente já tem, né, racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Então, eu gosto de lembrar, a conferência ela acontece, então, em 2001, é um momento em que uma palavra que estava no centro das conversas era a palavra globalização, né? Então, havia, de um lado, grandes expectativas e grandes temores também, né? Do que a globalização poderia representar do ponto de vista de mudanças que, para aquele momento, nos pareciam ser mudanças muito velozes, né? O mundo estava se transformando com uma velocidade que nos causava bastante temores, né? Do ponto de vista das tecnologias de comunicação, das redes de comunicação, né? E fenômenos como... E justamente se começava a perceber o uso dessas tecnologias para a disseminação, né, do ódio, para a disseminação do racismo, fenômenos que, nos dias de hoje, nós vivemos percebendo a enorme intensidade, né, e o peso e a gravidade, né, do uso que se pode fazer, né, a partir das tecnologias de comunicação, a ponto de se poder interferir na política, na vida dos países, seja no sentido de eleger presidentes, derrubar presidentes, né, como nós já vivemos aqui no Brasil com muita intensidade. Parece que está entrando, Richard? Eu acho que né? Está entrando. Só que tá certo. Então, um dos grandes destaques que nós temos que fazer em relação à Declaração de Durban é a questão do crime que foi praticado contra os africanos e os seus descendentes, né, ser considerado como um crime contra a humanidade, né? E portanto, um crime contra a humanidade requer e exige reparações, né? Essa não é uma questão que já esteja completamente resolvida no processo de Durban. Certamente que deve ser uma das razões pelas quais a conferência foi tão atacada e criticada, né?
as dificuldades que se enfrentam no interior do sistema ONU em relação a algumas questões, né? Ou alguns países, especialmente a União Europeia, né? Não por acaso, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Para poder tramitar no interior do sistema ONU, né? E, na minha opinião, tem tudo a ver justamente com estes parágrafos que estão presentes na Declaração de Durban e em relação aos quais nós não conseguimos ainda grandes avanços, né? Ainda não passamos de atos simbólicos, né? Então, em Nova York, né, se construiu um monumento, né, da Arca, não sei se chama Arca do Esquecimento, enfim, já se teve alguns gestos simbólicos do ponto de vista dessa questão da memória, né, da escravidão e do tráfico de escravos, né, mas nós temos ainda um grande caminho a percorrer para que essa questão do reconhecimento desses fatos como tendo sido um crime contra a humanidade, poderem se transformar em políticas públicas concretas que possam superar as questões estruturais resultantes do colonialismo, da escravidão e do tráfico de escravos, né? Bem, deixa eu ver o que temos mais. Vamos ver aí o próximo. Sim, aí também aqui também se fala do apartheid e do genocídio, né, que constituem crimes de lesa humanidade, estão entre as maiores manifestações do racismo, discriminação, xenofobia e intolerância correlata, né? Enfim. Bem, a questão da xenofobia, ela está na ordem do dia, não é? E na perspectiva da xenofobia, então, o racismo ele se amplia muito para além dos africanos e dos afrodescendentes, né? Nós temos, e é um fenômeno, inclusive, que se desenvolve dentro do próprio continente africano, né? Ruanda foi um exemplo disso, né? Em que dois grupos que viviam até então, conviviam, acabam se transformando em inimigos e você tem, então, um genocídio, né? Entre pessoas que anteriormente eram parentes, amigos e tal, né? Você tem em Mianmar, você tem em diversas regiões do globo a xenofobia sendo, inclusive, utilizada frequentemente com objetivos políticos, né? Se instila o ódio contra um grupo minoritário, buscando o fortalecimento político de um determinado grupo, de uma determinada figura política nos países, né? Bem, deixa eu ver, vamos para frente. O que temos aqui? Aqui para mostrar que também pobreza, subdesenvolvimento, marginalização também são abordados na Declaração de Durban, né? E pobreza essas e marginalização que justamente resultam do processo de discriminação, né? Próximo. Deixa eu ver. Esse aqui é um parágrafo mais de cunho declaratório, nós podemos passar para frente. Quando fala resolvemos libertar todos os homens, é meio difícil, né? Sim, aqui a questão de se estabelecer, né, então, a relação entre racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata como causas básicas de conflitos armados, né? E fenômenos que estão cada dia mais ampliados no globo, né? Próximo. Então,
esse parágrafo aqui eu estou destacando por considerar justamente que o racismo ele está na ordem do dia, né? Do ponto de vista como uma ferramenta, como um instrumento de controle, né? De populações e de provocar, quer dizer, efeitos coletivos, né, com o uso das tecnologias modernas de comunicação, quer dizer, tudo que a gente viu Trump fazer lá e Bolsonaro aqui, né, é uma demonstração do peso e da importância, né, da questão do racismo para frente. Bem, aqui são alguns avanços, o Estatuto da Igualdade Racial, no Brasil, a questão do Sinapir, né? A década dos afrodescendentes, que nós estamos no meio da década, né? Acho que eu vou ter que... Não parece que não está... Jesus. A bateria parece que estava... Bem, deixa eu ver o que mais. Então, aí a questão da década, eu estou destacando o fato de que a comunidade internacional, então, reconhece, né, os povos afrodescendentes como um grupo distinto, né, cujos direitos humanos devem ser promovidos e protegidos. Eu acho que isso é uma questão importante a ser destacada. Próximo. Assim, agora eu queria abordar rapidamente, não tenho maiores reflexões, vamos lá. Algumas questões atuais, né, que eu acho que estão na ordem do dia, né, do ponto de vista da questão do racismo, né? No topo da lista, quer dizer, está difícil a gente até dizer qual dos dois, mas vamos começar pela violência policial e de forças de segurança, né? Nós tivemos pareceu quase um mimetismo, né, entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui no Brasil, né? E mais ainda que aconteceu no Brasil depois, né, dos acontecimentos que foram tão disseminados, tão divulgados, o que aconteceu com George Floyd, e nós assistimos a uma cena semelhante se repetindo aqui no Brasil e também resultando na morte de um negro, né? Então, essa questão da violência policial e que tem como um desdobramento as forças de segurança, eu creio que é um dos grandes temas do racismo nesta conjuntura, né? E que requerem a maior atenção nossa, e acho que temos que ir realmente para o enfrentamento do ponto de vista de questionar, né, as forças policiais, de tentar conduzir o debate, a discussão acerca da questão da relação dos direitos humanos com a questão da segurança. Eu acho que é uma questão essencial e fundamental para a conjuntura que nós estamos vivendo. Como também aí a questão do Covid-19 versus racismo, a epidemia, a pandemia, ou sindemia, tem três palavras para nos referir ao mesmo fenômeno que vai se transformando, da Covid-19, coloca a nu justamente as questões estruturais do racismo, né? Portanto, eu creio que o enfrentamento da pandemia deve nos levar a buscar debater profundamente essas questões com
o aparelho de Estado, né? Quer dizer, a Covid, a maneira como ela se desenvolve, né? E os grupos que são mais afetados, segue, né, de muito perto o mapa de onde estão as vítimas do racismo e da discriminação racial, né? Portanto, é essencial que, nesse processo da pandemia, nós possamos buscar fazer avançar o debate acerca do racismo, né, e das desigualdades que são produzidas pelo racismo, né? Se nós dermos observarmos como que a pandemia se desenvolve e o que se define como os trabalhadores que são essenciais, né, com poucas exceções de alguns segmentos aí da saúde, são justamente aqueles trabalhadores que a sociedade trata como se não fossem essenciais, né? Porque não lhes dá o devido reconhecimento, não lhes dá a devida remuneração. Os que não puderam parar de trabalhar, via de regra, são justamente aqueles que ocupam os piores lugares dentro da sociedade que nós vivemos e que recebem as piores remunerações e que têm mais dificuldades de poderem se proteger do vírus da Covid, né? Mesmo dentro da saúde, quer dizer, há os estudos que comparam quem foram os trabalhadores da saúde que foram afetados e que eventualmente se contaminaram e vieram a morrer. Não são os médicos as principais vítimas, né, no sistema de saúde. As principais vítimas são os enfermeiros e enfermeiras, são os auxiliares de enfermagem, né, são as pessoas que têm que ter o contato mais próximo com as pessoas que estão infectadas, que recebem as menores remunerações, né, que recebem o menor reconhecimento do sistema de saúde, né? E justamente esses que são os essenciais, né? Os essenciais não conseguem terem, na verdade, não recebem o reconhecimento devido pelo tipo de trabalho que desenvolvem, sem os quais a sociedade não tem como sobreviver, né? Então, isso eu creio que é um debate que nós precisamos de travar, buscando os dados, as informações, né, as evidências, de tal forma que essa percepção assim genérica, como eu estou colocando nesse momento, possa realmente ser uma alavanca para podermos transformar esse nível de desigualdades existente na sociedade que nós vivemos, né? E, bem, essa é a questão, então, aí dos essenciais, né? Os essenciais são aqueles que recebem menos reconhecimento. Essa é o que a gente pôde constatar, né, nessa questão. Eu acho que esses segmentos de trabalhadores, portanto, precisam de se organizar e se mobilizar com a colaboração dos estudiosos e dos pesquisadores para que esses dados possam ser produzidos, né? Depois, então, eu quero me referir outro tema que é fundamental nessa conjuntura é o tema do discurso de ódio, né? Que já mencionei anteriormente, e eu creio que nós precisamos realmente de dar atenção para essa questão no Brasil. Acredito que já hajam pesquisas nesse sentido, mas cada vez mais nós podemos constatar nesse processo de eleições, por exemplo, né, nós podemos vivenciar essa questão do uso, né, das notícias falsas
dos boatos e tudo mais que foram difundidos, produzindo efeitos deletérios, né, nos resultados das eleições. Eu acho que esse é uma questão extremamente grave, que precisa de ser enfrentada por nós. Me parece que falta alguma coisa. A xenofobia. Eu já mencionei anteriormente, mas coloco aqui nessa listinha de questões atuais, né, do ponto de vista da questão do racismo. E, de novo, a xenofobia também sendo utilizada como um instrumento político, né? Se a gente observar, tanto no caso do Trump quanto do Bolsonaro, né? O uso da xenofobia em relação à questão da China, né? O vírus chinês e tudo mais, né? Quer dizer, também se utiliza a produção, né, de reações emocionais negativas, né, com finalidades políticas, né? Eu acho que esse é um tema que está na ordem do dia e que deve ser mais estudado e mais pesquisado por nós. O próximo acho que é o final mesmo, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez e fico, então, aqui à disposição para ouvir e trocarmos ideias. Muito obrigada. Edna, muito obrigado. Muito obrigado. Deu tudo certo com a tecnologia. Muito obrigado. Com a tecnologia está tudo certo. Muito obrigado. Eu vou fechar aqui a gravação